Com a palavra, vereador Lucas Carenhato. Obrigado, vereador Petrini. Me manifesto e logo saio rumo a Flores da Cunha. Só me dá uma parte, vereador. No momento oportuno. Eu acho oportuno essa fala e que bom que eu tenho aqui ao meu lado esquerdo o meu colega historiador, ex-vereador dessa casa, ex-secretário do Meio Ambiente, Felipe Slomp Giron, filho da minha orientadora, a querida amiga Lorane Slomp Giron, que certamente, se estivesse acompanhando essa sessão, estaria atenta e opinando, né? Minha da também. forma... Minha também. Exatamente. Orientadora do professor Eloy Frisso, do colega historiador Eloy Frisso, colega vereador Rafael Bueno, também historiador, e da também colega historiadora Rose Frigeri. É uma bancada, né? Vamos fazer a bancada dos historiadores. Bom, inclusive eu fui na Festa das Colheitas, Felipe, estava passando, tinha um stand muito bonito em que passava um documentário e quando passei, assim, eu estava com meu pai e pensei, olha a Lorane, enfim, sempre falo com muito carinho pela importância que a Lorane teve na minha vida e na minha trajetória. Mas... vamos lá, gente, do ponto de vista histórico. É impossível nós pensar em Caxias antes e depois do trem, né? A nossa cidade, até 10, era uma cidadela, né, com dificuldade de acesso, a BR ainda não tinha sido aberta como ela é hoje. Então, a inauguração, a chegada do trem em 10 é um fato histórico absolutamente relevante. Quando a gente passa lá em Forqueta e vê o Clube União Forquetense com aquelas duas mãos entrelaçadas, é importante destacar que parte dos trabalhadores da construção da estação férrea eram negros. E o símbolo, ao que tudo indica, o símbolo do Clube União Forquetense são mãos, uma mão de um imigrante e uma mão de um negro, que foram os que construíram a estrada de ferro. Então isso é um elemento importante. Em 10... quando se inaugurou a estação férrea aqui, foi uma festa para a cidade. E o que fazia as pessoas pela Rota de Montenegro chegarem, escoar a produção. Então, isso é absolutamente importante e a nossa bancada reforça. Aliás, valorizamos, cobramos investimentos. Então, quanto a isso, nós somos parceiros. Eu, como presidente, recebi aqui a visita do Reinaldo, né, falando sobre esse tema. Acho que estávamos numa reunião da mesa ou discutindo alguma outra questão. O prefeito também falou comigo, e nós somos absolutamente receptivos. A nossa vênia, a nossa preocupação é que isso transcorra de maneira adequada, do ponto de vista do patrimônio histórico, do ponto de vista do investimento necessário para que essa locomotiva, que hoje é um elefante branco para a Ubra, e aí aqui, né, por favor, né, gente, a Ubra tinha que pagar para essa locomotiva sair de lá. Mas, enfim, não vamos entrar na discussão do que a Ubra deveria ou não fazer, né? Eu até não discuto tanto a questão se o trem passou ou não por Caxias, em que pese ser relevante. Nós, do ponto de vista histórico, é absolutamente impossível nós, acho que ter uma comprovação se de fato a locomotiva, o trem, passou ou não por aqui. Mas eu acho que nós precisamos fazer esse debate. Eu ouvi aqui atentamente e nós defendemos minha líder, em que pese eu não vote nesse tema, mas a Estela, colega, Vossa Excelência, trouxe de maneira com muita propriedade. Nós somos parceiros, votamos recursos para a Festa das Colheitas em vários momentos, votamos recursos para o transporte público, votamos recursos sempre que demandados para as políticas públicas que garantam a vida das pessoas, o turismo, a atração de emprego e renda. Eu só fico me questionando, por exemplo, nós estamos, e de forma necessária, exigindo as melhorias lá na estação, né, toda a revitalização, isso vai ser um boom para a cidade. Mas, do ponto de vista da história, eu quero dizer, como historiador, como vereador dessa cidade, que teve uma aulinha de história lá em 1990, na Praça Dante, se eu fosse dar aula para o sexto ano do Fundamental na Praça Dante, eu teria dificuldade. Porque não tem o busto do cara que dá nome à cidade, não tem a Rosa dos Ventos, os bustos, nenhum deles tem placa de indicação. Então, se é para nós fazermos uma discussão do ponto de vista da cultura, de revitalização e de investimentos necessários, me digam por que a Praça Dante, por que a Praça da Bandeira, por que a Praça do Vestibular
essas todas não foram revitalizadas, que o custo é ínfimo. O custo é ínfimo. Eu até nem estou entrando na discussão tanto do recurso, mas é vontade política. Porque, de fato, são os cartões postais da nossa cidade, a história também passa por eles, mas não se toma decisão. Então, acho oportuna e necessária essa discussão do turismo e do patrimônio histórico, mas nós precisamos ampliar o debate em outros lugares em que o valor é muito menor e que o significado histórico desses espaços são tão ou mais importantes, requerendo muito menos dinheiro. Obrigado, presidente. Vereador